Bem-vindos a mais uma aula de Introdução ao Direito. Nessa terceira aula, estudaremos o direito tributário, cujo conteúdo se encontra nos capítulos 21 a 30 da apostila de vocês. Já estudamos que o Estado visa a atingir o interesse público e, para isso, ele precisa de um certo montante de riqueza. De onde o Estado retira essa riqueza é o que estudaremos em direito tributário. E a primeira coisa que devemos entender em direito tributário é o conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vejam os destaques. É uma prestação pecuniária. E aqui unimos com, após a vírgula, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Isso indica que é uma cobrança em dinheiro. Tá? Não é um pagamento em bens, em serviços, em outros tipos de valores. É um pagamento em dinheiro compulsório. Compulsória porque não há opção entre pagar e não pagar. É uma obrigação inafastável. Não constitui sanção de ato ilícito. Uma característica básica de um tributo é que ele não é decorrência de nenhuma infração da lei. Na verdade, o pagamento do tributo é um dever, apenas um dever, um cumprimento da lei. Você não precisa infringir nenhuma lei para que esteja obrigado ao pagamento de um tributo. Caso você preste um pagamento, uma prestação pecuniária, obrigatoriamente, mas se for decorrente de um ato ilícito, isso não é um tributo. Isso é uma multa, uma sanção, uma espécie de pena, por exemplo. Instituída em lei. O princípio da legalidade está na essência do direito tributário, não havendo tributo sem uma lei específica que o institua. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, é cobrada por meio diretamente da administração pública que não tem a opção entre cobrar e não cobrar. Ela é obrigada a cobrar de todos inafastavelmente e não pode se afastar desse dever de cobrar, pela própria importância que é o tributo para o funcionamento do Estado. Quando se fala em tributos, muitos conceitos são recorrentes, sendo necessário compreendermos todos eles. Vejamos alguns aqui destacados. Obrigação tributária é a relação jurídica em virtude da qual o sujeito passivo tem o dever de prestar dinheiro ao Estado, ou de fazer, não fazer ou tolerar algo no interesse da fiscalização de tributos. E o Estado tem o direito de constituir contra o particular um crédito. Basicamente, obrigação tributária é a relação de poder existente entre o Estado e a pessoa, onde o Estado vai ter o direito de arrecadar tributos. É uma decorrência da supremacia do interesse público, o que já estudamos. Fato gerador é um fato que, uma vez ocorrido, enseja o nascimento da obrigação tributária. Fato gerador é aquela ação, aquela situação que, uma vez realizada, passa a obrigar uma determinada pessoa a pagar um tributo. Hipótese de incidência é a simples descrição, simples previsão do fato que faz nascer o tributo, enquanto que o fato gerador é a concretização da hipótese, é o acontecimento do que fora previsto. A diferenciação entre fato gerador e hipótese de incidência
é que a hipótese de incidência se refere a uma abstração, uma previsão fria. Já o fato gerador se refere ao fato concreto que ocorreu na realidade. Sujeito ativo da obrigação tributária, conforme está previsto no artigo 119 do Código Tributário Nacional, o CTN, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Já o conceito de sujeito passivo da obrigação tributária está no artigo 121, que diz que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Basicamente, o sujeito ativo recebe e o sujeito passivo paga o tributo. Existem dois tipos de sujeito passivo, o contribuinte e o responsável tributário. Contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Já responsável é aquele que, em determinada situação, ocupa a condição de contribuinte. Ele é responsabilizado como se fosse o contribuinte, ainda que não seja. Alguém só se torna responsável por disposição expressa da lei. No pagamento da contribuição previdenciária, temos um exemplo bem claro. O empregado é quem deve pagar a contribuição previdenciária, portanto, ele é o contribuinte. Mas a empresa é obrigada a descontar o valor da contribuição do empregado, do seu contra-cheque, e repassar ao fisco. Ou seja, quem realiza o ato de enviar o dinheiro é a empresa, que é a responsável tributária pelo pagamento. Mas quem é o contribuinte é o empregado, de quem foi cobrado o pagamento. Caso não haja o pagamento, o responsável é que responde pelo atraso. Ainda temos os conceitos de base de cálculo e alíquota, que são utilizados quando falamos do cálculo do valor do tributo. Base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar. Já a alíquota é o percentual indicado pelo legislador que será aplicado sobre a base de cálculo do fato gerador, determinando a quantia devida referente ao pagamento do tributo. Por exemplo, se o imposto de renda vai ser de 27,5% sobre o valor do seu salário, então o valor do seu salário é a base de cálculo e a alíquota é o percentual de 27,5%. Temos ainda duas classificações de tipos de alíquotas. A alíquota fixa, quando ela é a mesma em todas as situações, e a alíquota variável, quando ela muda de acordo com a base de cálculo. Nos casos de alíquota variável, geralmente ela é progressiva, ou seja, vai aumentando à medida que a base de cálculo vai aumentando também. Quando a alíquota é zero, dizemos que há isenção total do tributo. Para o ano de 2016, a alíquota para rendimentos mensais de até R$ 1.903,98 é zero. Ou seja, a pessoa que ganha até esse valor é isenta do pagamento do imposto de renda. Se ela ganha mais, vai ter que pagar 7,5% desse valor. Se ganha mais que R$ 2.826,65, vai pagar uma alíquota de 15%. E vai subindo quanto maior for a base de cálculo. Já vimos os conceitos, agora ainda temos que estudar os tipos de tributos. Muitas vezes utilizamos os termos imposto, taxa, tributo, contribuição, como se fossem todos a mesma coisa. Mas esses conceitos são diferentes. O conceito maior é o de tributo, que nós já estudamos.
ele engloba diversas espécies de tributos, que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Vejamos o que são cada uma delas. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Isso significa que não se pode cobrar nada do Estado pelo fato de ele estar recebendo o imposto. O dinheiro obtido com a arrecadação de impostos não pode ser diretamente relacionado à utilização de um órgão específico da administração pública. Assim, servem para aumentar o caixa, o Tesouro Nacional, e custear as atividades gerais do Estado. A Constituição, no artigo 145, parágrafo 1º, determina que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Essa norma é conhecida como o princípio da capacidade contributiva. A finalidade clara da norma é concretizar o princípio da isonomia, como já estudamos, dar um tratamento diferente a quem é diferente, como uma maneira de buscar justiça social, redistribuição de renda. Assim, paga mais quem pode pagar mais. Estudemos agora as taxas. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vejam que, diferentemente do imposto, a taxa é diretamente ligada a uma contraprestação do Estado, seja quando há o exercício do poder de polícia ou quando é prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição um serviço público específico e divisível. Já tivemos oportunidade de estudar o poder de polícia em direito administrativo. É interessante notar que o poder de polícia está previsto no CTN e não na Constituição, de forma que é uma atividade bem próxima do direito tributário. É importante notar que a taxa referente ao exercício do poder de polícia tem que ser referente ao exercício concreto do poder de polícia. Assim, somente na modalidade de utilização de serviço é que pode ser cobrada uma taxa por utilização potencial. Para haver a cobrança de taxa pelo poder de polícia, a fiscalização, por exemplo, tem que ser efetiva, de forma que é ilegítima a cobrança de taxa anual a título de mera renovação de licença, por exemplo. Há que haver um novo procedimento efetivo de fiscalização. Quando a taxa é referente a um serviço público, alguns conceitos da forma de prestação desse serviço são trazidos pelo próprio CTN no artigo 78. Vejamos. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se 1. Utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título. E vejam, usufruídos a qualquer título, efetivamente. Não basta que o serviço exista, ele tem que ser prestado ao contribuinte, efetivamente, por ele usufruído. Então será efetivamente quando ele é usufruído e potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então há as duas formas possíveis para a cobrança de taxa. Quando há
uma prestação efetiva e quando há uma prestação potencial. Potencial quando está lá à disposição do contribuinte. É um caso clássico, por exemplo, da taxa de esgoto. É uma taxa que é cobrada por um serviço que é prestado ao contribuinte. Não necessariamente efetivamente. Se você não vai à casa, deixa a casa parada, sem ninguém num dia, não utiliza qualquer serviço de esgoto, você vai pagar da mesma forma, porque ainda que você não tenha utilizado, aquele serviço está lá, posto à sua disposição, mediante uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, há uma utilização potencial. O serviço prestado tem que ser também específico. E é específico quando possa ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. E aqui o exemplo clássico que ficou bem conhecido é a declaração do Supremo Tribunal Federal de que é inconstitucional a cobrança de taxa de iluminação pública. Justamente porque a iluminação pública não é um serviço específico prestado a uma pessoa individualmente e que pode ser destacado quanto que foi prestado àquela pessoa. A iluminação pública, ela é utilizada quando a pessoa se desloca, quando ela quer ter talvez uma segurança por uma boa iluminação, e não há como medir o quanto de iluminação cada um gasta. Então, não é um serviço específico prestado a pessoas determinadas e destacáveis. A iluminação pública é um serviço geral. Portanto, o Supremo Tribunal Federal indicou que não pode ser cobrado através de taxa. O tributo específico, no caso, que seria devido para o pagamento, seria a contribuição. Portanto, hoje não temos mais taxa de iluminação pública, apenas contribuição para a iluminação pública. Justamente porque a iluminação pública não é um serviço específico. Então, sempre que há um serviço geral, que não dá para destacar quanto de cada serviço é prestado às pessoas individualmente, ele não é específico. Portanto, não pode ser cobrado através de taxa. Há que ser um serviço específico e há também que ser um serviço divisível, ou seja, quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários, como a gente já indicou aqui. Contribuição de melhoria é um tributo decorrente de uma obra pública. Assim, sem uma obra pública, não pode existir a contribuição de melhoria. Segundo o artigo 81 do CTN, a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Essa previsão quer dizer que a contribuição de melhoria serve para diminuir o custo de uma determinada obra pública para o governo. Esse tributo terá um valor total arrecadado que não pode ser superior ao gasto com a realização da obra, e um valor cobrado de cada contribuinte que não pode ser superior ao seu ganho com a valorização do imóvel, do seu imóvel, em decorrência da realização daquela obra pública. A princípio, já se destaca que se trata de um tributo vinculado, uma vez que a cobrança depende de uma específica atuação estatal, que é a obra pública. Mas não é qualquer obra. Essa obra tem que trazer como consequência
um incremento do valor de imóveis pertencentes aos contribuintes. Assim, não é todo benefício aos contribuintes que permite a cobrança desse tributo. É necessário que haja a valorização do valor do imóvel, o que só pode ocorrer depois da obra. Então, este tributo não pode ser cobrado antes da realização da obra. Outra espécie de tributos são os empréstimos compulsórios. O artigo 148 da Constituição prevê a possibilidade de instituição desse tributo em duas hipóteses: para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ou, no caso, de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Os empréstimos compulsórios são empréstimos forçados, coativos, porém restituíveis, de forma que funcionam como uma espécie de empréstimo mesmo, só que não há opção entre fazê-lo ou não fazê-lo. Uma vez observada a hipótese legal, surge a obrigação, independentemente da vontade do contribuinte. A restituição dos valores emprestados deve ser realizada sempre em dinheiro. Por outro lado, segundo a Constituição, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Uma limitação dos empréstimos compulsórios é que eles só podem ser instituídos pela União. Por mais grave que seja a situação de um determinado Estado, ele não pode instituir. Por fim, restam as contribuições sociais, que são, em regra, de competência apenas da União e servem para custear determinados fins de interesse público, sendo exceções as contribuições previdenciárias para custeio dos sistemas de previdência e assistência social dos servidores dos estados, do Distrito Federal e municípios. E a contribuição para o custeio da iluminação pública por parte dos municípios e do Distrito Federal. Agora, chegou o momento em que estudaremos os princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário. Já estudamos a importância dos princípios e neste ponto do nosso estudo, vocês já conhecem bem os efeitos que os princípios causam para todo o funcionamento do Estado. Em direito tributário, temos uma série de princípios situados no artigo 150 da Constituição, que trata das limitações que o Estado possui no seu poder de tributar. Passemos a eles. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade já foi estudado por nós em direito constitucional, em direito administrativo e a tributação, o exercício da atividade de cobrar os tributos, também vai estar diretamente ligada a esse princípio da legalidade. No próprio conceito de tributo, já vimos que não há tributo sem lei. E aqui reside também uma limitação do Estado para a cobrança de tributos. Não é possível a cobrança simplesmente por vontade do governante, por um decreto, qualquer que seja. Há que haver uma lei, passar por todo o procedimento para a sua criação, passando pela Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e aí, depois de todo o procedimento, aí sim poderá ser cobrado um tributo. É também chamado de princípio da reserva legal, ou seja, cobrar tributos, instituir tributos, é uma competência exclusiva da lei, é uma reserva, é algo reservado apenas a uma lei.
nenhum outro tipo de norma pode sair criando tributos. Princípio da isonomia. Também já tivemos a oportunidade de estudar princípio da isonomia, que é o mesmo que princípio da igualdade. No direito tributário, um termo específico vai ser muito importante para compreendermos o que se entende por igualdade na esfera tributária, que é a capacidade contributiva. A capacidade contributiva está diretamente ligada à riqueza que os contribuintes possuem, ao desempenho econômico que os contribuintes possuem. Então, quanto maior o desempenho econômico, maior a capacidade financeira, maior a capacidade contributiva. E é aí que se situa a aplicação do princípio da isonomia. Quanto maior a capacidade contributiva, maior o tributo. Quanto menor a capacidade contributiva, menor o tributo, mais serão as hipóteses em que não se pagará o tributo, e assim por diante. Sempre no sentido de criar uma sociedade igualitária. Princípio da irretroatividade e princípio da anterioridade. Esses dois princípios, eles atuam em conjunto. Eles são, na verdade, chamados, quando colocados no mesmo grupo, de princípio da não surpresa, né? Então, eles vão estabelecer duas limitações, na verdade, a expectativa do contribuinte com relação àquilo que ele vai ter que gastar, que desembolsar para pagar tributos. E o princípio da irretroatividade, ele vai indicar que a lei que criar o tributo não poderá ser aplicada a fatos anteriores à criação dessa lei. Você não vai poder instituir um tributo porque uma pessoa, hoje no ano de 2016, porque uma pessoa fez determinada coisa no ano passado. Há que haver sempre uma aplicação para o momento de vigência dessa lei. Se ela foi criada agora, ela vai se referir aos fatos que aconteceram de agora para frente. Não se pode cobrar tributos por atividade pretérita. Essa aplicação de uma lei ao passado dessa lei, ao momento em que ela ainda nem existia, é chamada de retroatividade da lei. E ela é possível em algumas situações bem específicas, mas em direito tributário isso não pode acontecer de forma alguma. É o que diz o princípio da irretroatividade. Já o princípio da anterioridade vai se referir a questões realizadas, a fatos geradores realizados depois da criação da lei, da publicação da lei. Só que vai estar muito próximo da criação dessa lei. Tanto que a anterioridade ela se divide em duas. Anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual é aquela anterioridade que vai proibir que, se uma lei criar ou aumentar um tributo nesse ano, ela não vai poder se aplicar a fatos geradores ocorridos nesse ano, mas apenas no ano seguinte. Eu falo ano genericamente. O termo utilizado pela lei é no exercício financeiro, que corresponde ao ano. Então, a anterioridade anual do exercício financeiro vai proibir que seja cobrado tributo no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro da criação da lei. Já a anterioridade nonagesimal vai exigir que o tributo não possa ser cobrado 90 dias depois da criação da lei. Então, se uma determinada lei cria um tributo no mês de dezembro, segundo a anterioridade nonagesimal, há que se esperar 90 dias para a cobrança desse tributo. Então, ele só vai poder ser aplicado a fatos geradores que acontecerem do mês de março em diante. Esses dois princípios da anterioridade,
anual e nonagesimal podem ser aplicados conjuntamente ou separadamente. E aí a lei, a Constituição, traz algumas normas que vão indicar para quais tipos de tributos a exigência da anterioridade anual e para quais tipos de tributos a exigência da anterioridade nonagesimal. E para quais tributos a exigência tanto da anterioridade anual quanto da anterioridade nonagesimal. Princípio do não confisco. Esse princípio do não confisco, ele visa dar uma razoabilidade, uma amenizada nessa atividade de cobrar tributos, de forma que o tributo não pode servir para tomar bens do contribuinte, não pode servir para impedir que ele realize determinada atividade. Então, sempre que um tributo se tornar demasiadamente oneroso, ele vai violar o princípio do não confisco. E aí a gente tem algumas dificuldades para estabelecer os limites precisos, mas o sentido dele é de dar uma amenizada nessa incidência tributária para que as atividades não sejam demasiadamente limitadas. E muito próximo desse princípio está o princípio da liberdade de tráfego, que é o princípio segundo o qual o tributo ele não pode impedir que a pessoa desfrute livremente da sua liberdade de ir e vir. Se um tributo é criado quando a pessoa se desloca de um território a outro, de um estado a outro, por exemplo, inevitavelmente se cria uma barreira para o seu deslocamento. E esse princípio diz que as cobranças sobre transporte não podem ser pesadas a ponto de causar um impedimento para que as pessoas possam se deslocar de um lugar a outro. A sequência de princípios, na verdade, ela segue o artigo 150, como nós já falamos. E aqui nós temos a redação do artigo 50, onde nós vamos verificar a seguinte redação no caput, né, no título inicial. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, princípio da legalidade. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Isso, na verdade, é uma especificação para o direito tributário do princípio da isonomia, do princípio da igualdade. E também é vedado aos entes cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, princípio da irretroatividade. Ou é proibido também cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, anterioridade anual, ou antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, é a anterioridade nonagesimal. E aí seguem também os princípios do não confisco e o princípio da liberdade de tráfego. Analisando mais detidamente cada princípio, observamos que na esfera tributária eles possuem uma aplicação específica. O princípio da legalidade, por exemplo, possui um tratamento bem particularizado no artigo 97 do CTN, que determina que somente através de uma lei se poderá instituir ou extinguir tributos. Somente por lei se aumenta ou reduz um tributo. Somente por lei se definirão os fatos geradores, se fixarão alíquotas de tributos e sua base de cálculo. Somente por lei serão definidas penalidades em matéria tributária e somente por lei serão definidas as hipóteses de exclusão, suspensão
ou extinção dos créditos tributários. Mas há algumas exceções para a aplicação desse princípio. Não necessitam ser realizados efetivamente através de lei as atualizações do valor da base de cálculo, a fixação de prazo para recolhimento dos tributos, a alteração das alíquotas de alguns impostos específicos, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e o imposto sobre operações financeiras, o IOF. O princípio da igualdade em direito tributário está diretamente ligado à capacidade contributiva, conforme já falamos anteriormente, mas a possibilidade de dar um tratamento diferenciado tem alguns limites. Um deles é que não pode ser dado tratamento diferenciado a determinada categoria profissional. Foi o que decidiu o STF ao decidir que é contrária à Constituição a previsão de uma isenção do IPTU a servidores públicos. De forma contrária, há entendimento de que é totalmente compatível com a isonomia tributária o tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva menor do que as grandes empresas, entre outras hipóteses de tratamento diferenciado. O estabelecimento de progressividade de alíquotas no imposto de renda, por exemplo, como já falamos, vem dar aplicação ao princípio da isonomia tributária. Os princípios seguintes da anterioridade, da irretroatividade, são algumas vezes incluídos numa mesma categoria chamados de princípio da não surpresa. O intuito desses princípios é permitir que o contribuinte saiba previamente quais são as regras tributárias aplicáveis a ele, a fim de que as mudanças tributárias se tornem contornáveis e não surpreendam o contribuinte de forma que esse tenha prejuízos evitáveis caso tivesse ciência das regras que lhe seriam aplicáveis. Também poderíamos falar que estas normas visam proteger um outro bem muito caro à Constituição e que é designado também como princípio, o princípio da segurança jurídica. O princípio da irretroatividade determina que não se poderá cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Já o princípio da anterioridade é um impedimento da cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Vejam, sempre instituição e aumento. Para redução, não se aplica. O princípio da anterioridade pode se dividir na anterioridade do exercício financeiro, ou seja, anual, e na anterioridade nonagesimal, ou seja, referente ao período de 90 dias. Atualizações dos tributos não possuem essa limitação. Em suma, a ideia fundamental do princípio é proteger o contribuinte contra a imediata aplicação de normas que aumentem a sua carga tributária, a que ele está sujeito, e lhe prejudiquem no desenvolvimento de suas atividades. Já a anterioridade nonagesimal é uma proibição que, para alguns tributos, eles não possam ser cobrados antes de decorrer daqueles 90 dias dessa publicação da lei. Essas duas regras podem ser aplicadas simultaneamente ou individualmente, sendo que a Constituição é que define quais serão os tributos sujeitos apenas a uma, apenas às outras, em quais situações. Aqueles sujeitos somente à anterioridade nonagesimal e aqueles que estão sujeitos às duas.
O princípio do não confisco visa impedir que a cobrança de tributos seja realizada de forma excessiva, impedindo o contribuinte de realizar suas atividades lícitas, de suprir suas necessidades básicas e de ter uma vida digna. É um conceito indeterminado e subjetivo, como já havíamos comentado, de forma que a sua aplicação é bastante questionada por causa disso. Uma coisa pode ser excessiva para uma pessoa e ser justa para outra. É interessante notar também que a pena de perdimento é diferente do confisco. A pena de perdimento é uma sanção para determinados atos ilícitos, como o tráfico de drogas, por exemplo. Quando uma propriedade rural é utilizada para o cultivo de drogas ilícitas, faz parte das penalidades aplicáveis o perdimento da propriedade. Mas lembrem-se que na definição de tributo não há espaço para as sanções que consistem, para as situações que consistem em sanção de ato ilícito. Assim, o confisco é algo verificado no âmbito tributário. Já o procedimento de perdimento é observado no âmbito criminal. A taxa também pode ter um caráter confiscatório, o que viola o princípio do não confisco. Isso pode ser observado comparando-se o custo da atividade estatal com o valor cobrado a título de taxa. Se o valor cobrado for muito superior aos custos da atividade, esse tributo pode, então, ter indicado seu caráter confiscatório, sendo, portanto, inconstitucional. Por último, analisemos o princípio da liberdade de tráfego, que determina que é vedado aos entes estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais, por exemplo, ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O intuito foi evitar que fossem cobrados tributos pela passagem de pessoas pelo território nacional. Mas a cobrança de tributos sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal é lícito. O que o princípio visa impedir é que novos tributos sejam criados sobre o tráfego e que os existentes sejam majorados, até o ponto em que as pessoas se vejam impedidas de transitar pelo território nacional por motivo tributário. Vejamos agora quais são os impostos de competência de quais entes. A União é competente para a instituição de imposto de importação, chamado de II, o imposto de exportação, chamado de IE. Esses dois impostos, então, são cobrados pela importação de bens ou pela exportação de bens. Tanto a importação como a exportação ela é tributada da mesma forma pelo mesmo ente que é a União e sujeita-se ao seu controle. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é cobrado sobre a sequência de atividades produtivas que vão dar ensejo à criação e à disposição no mercado de produtos industrializados. Também é de competência da União. É muito comum, inclusive, em determinados períodos, a União, por meio do governo federal, estabelecer isenções de IPI para alguns produtos, como formas até de incentivar o comércio e a compra e o consumo, que também é um objetivo do Estado. O IR, o Imposto de Renda, que é de competência da União e tem como fato gerado a existência mesmo de renda, de rendimentos tributáveis de cada cidadão, de cada contribuinte,
como já comentamos anteriormente, o imposto territorial rural, que é cobrado simplesmente sobre a propriedade de imóveis rurais, também é da União, e o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas é previsto na Constituição. A Constituição indica que a União deverá criá-lo, mas até hoje, desde 1988, quando a Constituição foi feita, nenhum governo, nenhum membro do Poder Legislativo teve iniciativa e fosse o suficiente para criar esse imposto sobre grandes fortunas. A princípio, esse imposto sobre grandes fortunas seria cobrado sobre aqueles que detêm os maiores patrimônios do país. Pois bem, vejamos os impostos dos estados. Destacamos 3, o ITCD, ICMS e IPVA. ITCD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes ou Doações. Transmissão causa-mortes é a herança, a transmissão de bens em razão do falecimento de uma pessoa. Antes de terminada a divisão desses bens e a partilha de uma herança, há necessidade de pagamento do ITCD. Também é necessário pagar o ITCD para doações de valores a partir de determinado vulto. Ele também tem uma parcela, um determinado nível de valores de doações que não são tributadas. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto cobrado sobre a venda e comercialização e escala de produção de mercadorias e serviços. É um imposto muito amplo, cobrado sobre o mercado em geral, de venda de produtos, de prestação de serviços, e que é bastante próximo do IPI. Tem aplicação algumas vezes simultânea. Temos o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é bastante conhecido, é cobrado todo aquele que tem a propriedade de um veículo automotor e é de competência do Estado. Nos municípios, temos as competências para cobrar, instituir, aumentar IPTU, ITBI e ISS. O IPTU é o Imposto sobre Propriedade de Imóveis Urbanos, Imposto Predial e Territorial Urbano. O ITBI é bem parecido com o ITCD, só que, além de ser de competência do município, ele vai ser cobrado sobre transmissão de bens intervivos. Então, quando se vende um imóvel, e ele vai ser aplicado sobre imóveis, entre pessoas vivas, que não seja uma transmissão que tem como causa o falecimento de uma pessoa, há necessidade de pagar o ITBI. E esse ITBI é de competência do município. E o ISS, que é um dos impostos mais amplos, de aplicação mais ampla, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Todo aquele que presta algum tipo de serviço está obrigado a pagar o ISS ao município. Passemos agora ao estudo das situações em que não haverá cobrança do imposto, ou seja, não haverá tributação. Primeiro, analisaremos as imunidades. A imunidade tributária pode ser conceituada como a exclusão de competência da União, Estados, Distrito Federal e municípios para instituir tributos relativos a determinados atos, fatos e pessoas expressamente previstos na Constituição. Primeiro, temos a imunidade recíproca, que é a impossibilidade de a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cobrarem impostos uns dos outros. Temos também a imunidade de templos, que proíbe a tributação de templos de quaisquer ordens religiosas, mas essa imunidade é limitada àquelas atividades e bens ligados à finalidade essencial da ordem religiosa.
rendas provenientes de aluguéis de imóveis, da venda de objetos sacros, da exploração comercial de estacionamentos, da venda de licores, etc., ainda que os rendimentos assim obtidos revertam em benefício do culto, serão tributados. Há ainda a imunidade dos partidos políticos, suas fundações, sindicatos, instituição de educação e de assistência social. Então, essas instituições possuem um regramento próprio e são atividades relevantes para o Estado brasileiro, de forma que a Constituição garantiu a imunidade sobre impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, se não tiverem finalidade lucrativa e atenderem os requisitos da lei. Essas instituições não podem distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas entre os seus membros, sob pena de perder esses benefícios. Ainda existem mais duas situações de não pagamento de tributos que analisaremos: a isenção e a anistia. A isenção é uma espécie de dispensa do pagamento de impostos, em alguns casos especificados em lei. Assim como os tributos só podem ser criados ou majorados por lei, também as isenções tributárias devem obedecer ao princípio da reserva legal. As isenções, geralmente, têm como finalidade dar incentivos fiscais a determinados setores da economia, ou dar um tratamento diferenciado a determinado grupo, a fim de garantir-lhes uma situação mais justa, sempre tendo como objetivo maior o interesse público. Já a anistia é uma forma de perdão de uma dívida fiscal e pode se dar de forma total ou parcial e se dirige a uma sanção tributária, não especificamente a cobrança do imposto. A uma sanção tributária, isto é, da multa decorrente do ato ilícito tributário de não pagamento, etc. Este foi o conteúdo de hoje. Agora, vocês devem realizar a atividade prática, conforme orientações postadas na sala e indicações do tutor. Estou atento para quaisquer dúvidas sobre a realização da atividade prática. Este foi o conteúdo de hoje. Ótimos estudos a todos. Continuo à disposição no nosso ambiente virtual e até a próxima.